Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci e se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, aperte as notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu like, seus comentários. Isso nos motiva muito a continuar, a pesquisar. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa no canal que te interesse e que te faça progredir espiritualmente. E hoje no nosso curso nós vamos falar sobre o arco-íris. É tão bonito, depois de uma chuva, ver aquele arco no céu colorido, né? Dá uma sensação de esperança, né? Não só de esperança, mas de beleza. Tem uns que são enormes e maravilhosos de serem vistos, né? E ele tem um significado muito especial para nós, santos dos últimos dias, né? Que não tem para o resto do cristianismo, né? Então, se nós formos olhar no Guia de Estudo das Escrituras, tem um verbete escrito arco-íris. Então vamos ler o que ele diz sobre o arco-íris. Diz assim: arco-íris, ver também. Tem arca, dilúvio no tempo de Noé, tem sobre Noé, patriarca bíblico. E ele explica o arco-íris da seguinte maneira: o sinal ou símbolo do convênio de Deus com Noé. E qual foi esse convênio, né, que o Senhor fez com Noé? Ele está explicado em Gênesis 9, versículo 15. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então este é o significado que toda a cristandade tem. Que quando nós vemos o dilúvio, ou o dilúvio não, quando nós vemos o arco-íris, nós sabemos que o Senhor fez a promessa a Noé que a terra não seria destruída novamente por águas, por um dilúvio. Porém, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que tem que Joseph Smith fez uma adição, né, sob inspiração do Salvador, sobre esse trecho da Bíblia. E no Guia de Estudo das Escrituras continua assim: na TJS, na tradução de Joseph Smith, Gênesis 9, de 21 a 25, que está no apêndice da Bíblia, é explicado que o convênio inclui as promessas de que a terra nunca mais será coberta por um dilúvio. Aí é o que torna a nossa compreensão do arco-íris bem diferente. De que Sião de Enoque retornará e de que o Senhor virá novamente para habitar a terra. Então, esses dois conceitos do retorno da cidade de Enoque de Sião e que o Senhor habitará entre os seus santos é exclusivamente conceitos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma ressalva. Quando nós dizemos ou pensamos sobre a segunda vinda, geralmente nós temos a ideia, a imagem do Salvador vindo em glória com um exército de anjos nas nuvens. Está certo, está corretíssimo, essa é a segunda vinda para todo mundo. Mas antes disso, anos antes, talvez décadas antes disso, ele virá e habitará com os seus santos num lugar chamado Sião, ok? E é sobre isso que essa escritura fala e que eu gostaria de comentar com vocês agora. Então vamos abrir no apêndice das escrituras, que está no final das escrituras, na tradução de Joseph Smith de Gênesis 9, 21. Diz o seguinte: e o arco estará na nuvem, e eu o verei para que eu possa lembrar do convênio eterno que fiz com teu pai Enoque. É interessante que o Senhor colocou o arco, claro, já existia arco-íris antes do convênio com Enoque, mas o arco-íris se tornou um sinal para o Senhor do convênio que ele fez com Enoque, para ele se lembrar.
Então, se o Senhor colocou um sinal nos céus para ele se lembrar, que lógico isso é simbólico, imagine o que isso signifique para nós. Né? Quanta atenção nós temos que ter ao ver esse sinal nos céus. E ele continua, de que quando os homens guardassem todos os meus mandamentos, Sião retornaria à terra, a cidade de Enoque, que arrebatei para mim. Então o Senhor diz o seguinte, que o arco-íris era um convênio que ele tinha feito com Enoque, que um dia a Sião, né, aquela cidade que o Senhor tinha retirado da terra, que eram os puros de coração, né, e estavam em seu seio, um dia retornaria à terra. Quando? Quando os homens guardassem todos os meus mandamentos. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas se o Senhor depender de mim para guardar todos os mandamentos para Sião voltar, Sião não volta mais. Mas aí está algo que é essencial nós entendermos. O Senhor nos deu o dom do Espírito Santo, os dons espirituais, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar. O próprio Salvador disse ao profeta Joseph Smith, em Doutrina e Convênios 46:9, pois em verdade vos digo, eles, os dons espirituais, são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Se o Senhor tivesse parado por aí, nós estaríamos complicados, né? Nós estaríamos em uma má situação. Porque nós não guardamos todos os mandamentos do Senhor todo o tempo. Mas o Senhor continua. E daqueles que procuram assim fazer. Então, quando nós sinceramente procuramos guardar todos os mandamentos do Senhor, o Senhor entende a nossa intenção e Ele aceita como se nós estivéssemos guardando todos os mandamentos. É óbvio que existem mandamentos que você ou cumpre ou descumpre. Por exemplo, não adulterarás. Não tem meio adulterarás. Não tem meio matarás. Ou você faz, ou você não faz. Então esses são fáceis de a gente ver. Eu estou guardando o mandamento do Senhor. Não, eu estou descumprindo o mandamento do Senhor. Porém, existem mandamentos que eles são muito mais, vamos dizer assim, elásticos. Eles têm muitos níveis. Por exemplo, quando o Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como que eu estou amando? Qual é a intensidade? A mesma intensidade que eu me amo? Que eu estou amando o meu vizinho? Que eu estou amando uma pessoa da minha sociedade? Né? Então nós devemos ir devagar com a dor e não nos punirmos tanto, né? Quando o Senhor fala, Ele fala, eu reconheço a sua intenção em seguir-me. Eu reconheço a sua intenção em guardar todos os meus mandamentos. Mas você é mortal, né? Eu dei a fraqueza da mortalidade para vocês, justamente para que vocês soubessem que sem a minha ajuda, sem a minha graça, sem o meu poder capacitador, vocês não conseguiriam fazer isso. Então o Senhor, continuando no tema do arco-íris e do retorno de Sião e do Salvador. Quando os homens, e as mulheres também, claro, guardassem todos os mandamentos do Senhor, Sião retornaria. E o profeta Joseph Smith continua escrevendo sobre inspiração nos versículos 22 e 23. O 22 é muito, muito bonito. Ele diz o seguinte, e este é o meu convênio eterno, que quando a tua posteridade abraçar a verdade e olhar para o alto, então olhará Sião para baixo, e todos os céus tremerão com regozijo, e a terra estremecerá de alegria. Então, irmãos,
nós guardamos os mandamentos, nós abraçamos a verdade com aquele abraço de tamanduá que não deixa escapar nada, mas como eu comentei sobre as torres do templo, que fazem com que nós elevemos a nossa visão para o alto, quando nós olhamos para o alto, né? Olhamos para todo o potencial que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor espera que nos tornemos. Aí então, a Sião, os puros de coração, os seres celestiais, olharão para baixo. É como se fosse a metade de um círculo se juntando à outra metade de um círculo, né? E isso vai fazer com que os céus tremam de alegria e a terra se alegre abundantemente, né? Basta nós continuarmos com realmente o compromisso interno de seguirmos ao nosso Salvador, de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E o profeta continua, no versículo 23. E a Assembleia Geral da Igreja do Primogênito, ou seja, os seres celestiais, descerá do céu e possuirá a terra, e terá lugar até que venha o fim. E este é meu eterno convênio que fiz com o teu pai Enoque. Então, ao olharmos o arco-íris, nós sabemos que existe um convênio que o Senhor fez com Enoque e depois com Noé, de que um dia, né, a terra gozaria da presença do Senhor e de seres celestiais, mas antes que a terra como um todo, ou seja, a humanidade como um todo, tivesse esse privilégio, os santos do Senhor já estariam participando dessas bênçãos. E como eu disse, anos, talvez décadas antes da segunda vinda e do reino milenar do Senhor, né? E quando olhamos o arco-íris, ele é um sinal do convênio, mas ele também é um símbolo, porque tradicionalmente o arco-íris tem 7 cores. Eu não vou falar de cada uma delas, mas as 7 cores derivam apenas de 3. E esse número 7 e esse número 3, eles são repetidos intensamente nas Escrituras. Se muito me falha a memória, parece que o número 3 é repetido 430 vezes nas Escrituras, mas ambos têm um grande significado para entendermos o próprio arco-íris ou o próprio significado desses números, ok? Então o 7, eu vou falar sobre o 7. O 7, ele representa quando um ciclo de tempo termina, quando um ciclo de tempo é completo, ou seja, a completude. O Senhor criou a Terra em 6 períodos distintos da criação e coroou toda a criação com o 7º período de descanso. Então é um ciclo completo, ele é inteiro. É igual a nossa semana, de domingo a sábado, é uma semana completa. Não tem o que colocar, não tem o que tirar. Sobre a criação, várias vezes o Senhor diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Então dá essa ideia de completude, dessa ideia de inteireza. Mas também o 7, ele representa a perfeição espiritual, né? Não é qualquer tipo de perfeição, mas é uma perfeição espiritual. No antigo tabernáculo que Moisés construiu no deserto, existia no lugar santo um candelabro feito de ouro puro, né? Ele tinha mais ou menos 1,70 m de altura, ele era muito alto. E ele era todo feito de ouro, como disse, e em cima tinham 7 lâmpadas. Ele tinha 7 braços e 7 lâmpadas. Essa luz que emanava desse candelabro, que era uma representação da árvore da vida, era a perfeita luz do Espírito Santo, que iluminava as pessoas que estavam naquela sala chamada Lugar Santo, para que elas
progredissem até os santos dos santos, ou a nossa celestial, ou a nossa sala celestial, onde era iluminada pelo próprio Senhor, né? Então, o número 7, ele representa completude, totalidade, inteireza, perfeição espiritual. E agora as irmãs que estão assistindo e que chamam Elizabeth vão gostar. Nós falamos Elishevá. Eli é meu Deus, Shevá é 7. Então ficaria algo como meu Deus é 7. Para nós não tem muito sentido, né? Mas Shevá tem a mesma raiz de Savá, que significa promessa, juramento ou convênio. Então, Elizabeth significa meu Deus é um Deus que cumpre convênios, que cumpre suas promessas. E no caso de Elizabeth e Zacarias, né, foi perfeito. Abraão e Sara, o Senhor sempre cumpre o que ele promete. E é significante, né, ter esse número nas cores do arco-íris, porque o Senhor está dizendo, eu sou fiel, eu vou cumprir o que eu prometi a Enoque e a Noé. Sião retornará, eu retornarei, e eu preciso de um povo preparado. O Senhor retornará à terra, irmãos, quando ele tiver um povo capaz de recebê-lo. E como eu disse anteriormente, as 7 cores derivam de 3, né? Que é o azul, o amarelo e o vermelho. E o número 3 é uma representação da deidade, da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ver o que nós podemos aprender, né, com essas cores, né, e como nós podemos aplicá-las em nossa vida. Vamos começar com o vermelho. O vermelho não é uma cor muito positiva, por incrível que pareça, nas Escrituras, porque ela está relacionada, por exemplo, ao pecado. Se lembram o que Isaías disse? Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a neve, né? Então, o vermelho, ele dá essa ideia de pecado, de mal, né, de violência, de guerra, de morte, quando o derramar sangue é matar alguém. E interessante que no livro de Apocalipse, a grande abominável igreja, ela está vestida de vermelho e púrpura, ou violeta, que é uma mistura do vermelho com o azul, que são uma das 3 cores. E o que isso pode simbolizar para nós? Que o inimigo, ele sabe usar a verdade, dá uma torcida nela para apresentar como uma mentira, né, que nos afastará do Senhor, mas ela tem o jeito, ela tem a roupagem de ser verdade, ok? É chamar o bem de mal e o mal de bem. E ele faz isso inclusive com os símbolos que o próprio Salvador instituiu, né? Mas também o vermelho, ele representa a ira de Deus, né? O Salvador, na segunda vinda, quando virá julgar a terra, ele virá de vermelho, e a justiça de Deus. Mas como se fosse um remédio, como se fosse, não, é um remédio, como uma cura para todos esses males, o vermelho também simboliza o sangue expiatório de Jesus Cristo. Em Éter 13:10, ainda falando sobre o mesmo tema de Sião e nós. E vem então a nova Jerusalém, e bem-aventurados os que nela habitam, porque são aqueles cujas vestes são branqueadas por meio do sangue do Cordeiro. Nós falamos já sobre a cor branca, né, todo o seu significado. Somos purificados através de algo que nos mancharia, que é o sangue, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, onde temos que lavar as nossas vestes. E como nós fazemos isso?
Neff explicou isso de uma maneira tão clara que ele, no começo e no fim do seu sermão, ele fala: esta é a doutrina de Cristo. Ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se. E arrepender-se, irmãos, não é apenas arrepender-se dos pecados. Em hebraico, arrependimento é chamado teshuvah, que vem da raiz shuv, que é retornar, né, ou voltar-se. Então, é voltarmos a Deus, voltar nosso coração a Deus, ou como nós lemos anteriormente, olharmos para o alto, ou seja, sempre nos aproximar de Deus. Então, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão por alguém que possua autoridade, o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E para que isso ficasse gravado na nossa mente, o que ele fez? Ele repetiu os mesmos princípios. Esta é a minha doutrina. Né? O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19, ele também continua desenvolvendo esse tema. Ele diz: sabendo que não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então o Senhor, ele não nos resgata com coisas corruptíveis, com ouro, prata. Resgatar é comprar de volta, né? Mas, e também não é apenas do pecado, mas da vã maneira de viver. Muitas vezes, como membros da igreja, nós vivemos de uma maneira vã, né, fútil. E o Salvador também vem nos resgatar disso. E como ele nos resgata? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu falei dos princípios do Evangelho, como nós chamamos na igreja, né? E falei do tabernáculo, né? Então eu vou retornar à figura do tabernáculo novamente. No tabernáculo da congregação existia uma mesa onde havia 12 pães e vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ou seja, o seu sacrifício expiatório. E de toda a mobília do tabernáculo, essa era a única que, quando se desmontava o tabernáculo e ia para um outro lugar, ela era coberta com um pano vermelho, significando o sangue expiatório do Salvador. Então o vermelho, apesar do seu lado negativo, ele representa, quando o vemos no arco-íris, e ele é a cor superior, é a expiação de Jesus Cristo. A segunda cor seria o amarelo, né, que também tem uma conotação negativa nas escrituras, porque ele está relacionado mais à doença. Mas ele tem uma conotação do amarelo do ouro, do dourado, que sempre é um símbolo da divindade. O seu caráter, os seus atributos, as suas perfeições, né, a sua glória. O próprio Salvador disse: que classe de homens deverei ser? E ele mesmo responde: deverei ser como eu sou. E isso, irmãos, está ligado ao candelabro, a menorá, que existia no tabernáculo, que é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, ele compartilha conosco, né, os próprios atributos da divindade. Ele faz com que a natureza divina, né, cresça, né, e floresça em nós. Né? Alma, no capítulo 13, versículo 12, disse algo exatamente alinhado com o que eu estou dizendo. Na verdade, ao contrário, eu estou alinhado com o que ele está dizendo. Né? Ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestimentas sido branqueadas, achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam o pecado com horror. Então, o Espírito Santo, a função dele é testificar do Pai e do Filho, mas também de nos santificar, ok? Desenvolver em nós o caráter de Cristo, desenvolver em nós os atributos, né, que ele tem, como, por exemplo,
o amor. Tiago diz, Deus é amor. Então nós devemos desenvolver o amor, né? Não só por nós, não só pelo Pai Celestial, pelo Salvador, mas também por todos os nossos irmãos. E nós sabemos quão difícil isso é. E muitas vezes o Espírito trabalha na nossa vida de uma maneira que nós não gostamos muito, né? O Salvador, quando esteve aqui nas Américas, ele citou Malaquias, está em 3º Nef 24:3. E ele fala um dos processos que ele nos usa para santificar, que ele usa o Espírito para nos santificar. Ele diz assim, e assentar-se-á como refinador e purificador, torná-los-á puros como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em retidão. Ou seja, o Senhor nos purifica, nos refina como ouro. Como o ouro é purificado, irmãos? Você pega o ouro, quando você o extrai, coloca num recipiente e o aquece, até ele derreter, até que os outros elementos que não sejam ouro também derretam. E calor, às vezes, dói, às vezes, queima, né? E o que acontece? O ouro, por ser mais pesado, ele vai baixar e toda a sujeira e todos os outros metais vão ficar para cima. Então o refinador, com um tipo de colher, vai lá e tira isso de cima. E continua o calor, e continua o ouro derretido, para que o Senhor vá tirando essas impurezas. Muitas vezes, irmãos, a gente tem a impressão que o Senhor está nos empurrando para baixo, mas quando na verdade Ele está nos elevando. Ok? E a última cor é a azul, que é a cor do céu. É um lembrete do reino celestial. Né? Então nós estamos aqui na Terra, num reino terrestrial, mas o nosso destino é o céu, é o reino celestial. Eu já mostrei antes, mas é bom vermos de novo. As roupas do sumo sacerdote, na antiga Israel, elas tinham um manto azul, simbolizando que a autoridade que ele tinha era uma autoridade celestial, que a função que ele tinha era uma função celestial, e que ele representava um ser celestial, que era Jesus Cristo. Ok? E muito interessante que o azul era uma das cores mais presentes no tabernáculo de Moisés. Não no templo de Jerusalém, mas no tabernáculo, significando, olha, aqui é minha casa, aqui é minha morada. Aliás, as cores predominantes no tabernáculo da reunião, ou do encontro, melhor dizendo, de Moisés, era o azul, o vermelho, o púrpura e o dourado, ou o amarelo. O púrpura ou violeta é o vermelho e o azul juntos, né, como eu disse antes. Então, o templo, até hoje para nós, ainda é um lembrete da expiação do Salvador, né, da plenitude dos dons do Espírito, investidos com o poder do alto, que é o significado da nossa investidura, e que ali realmente é um pedacinho do céu. E um lembrete, quer seja o arco-íris, quer seja o templo, que nós estamos no reino celestial, mas o nosso destino é o reino celestial. Tenham todos uma ótima semana, um forte abraço e até quinta-feira que vem.